Sim, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos sobre as parábolas de Jesus, né? Hoje nós vamos iniciar com as parábolas da figueira, né? Então eu peço que os irmãos fiquem atentos desde já para os nossos estudos, né? Para que nós possamos verdadeiramente, né, ser abençoados, né, com esse estudo da palavra do Senhor, amém, irmãos? Os irmãos que se preparam então desde já. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Israel, né? Israel, ela é conhecida como videira, né? Como figueira, como oliveira e como romanceira, né? Na palavra do Senhor. E a figueira, ela é uma ilustração de Israel, né? Isso está lá em Oséias 9, versículo 10, que diz assim: Achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Também lá em Jeremias 24, né, versículos de 3 até o 7, diz assim: ó, E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os figos bons, muito, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os fareis voltar a esta terra, e edificá-los-ei, não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E aí, irmãos, nós sabemos que além da árvore da vida e da árvore do conhecimento do mal, né, que está lá em Gênesis 2, versículo 9, né, diz também que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Então, em Gênesis 2:9, né, a única árvore do jardim do Éden mencionada pelo nome, né, é a figueira. Então, a menção da figueira ao lado de inúmeras outras árvores é uma gloriosa figura da eleição de Israel, né? Adão e Eva, né, eles haviam pecado e, em consequência, eles reconheceram que estavam nus. Então, eles apanharam folhas de figueiras e cobriram sua nudez, né, com essas folhas, né? E eles somente puderam cobrir a sua culpa, mas não puderam obter o perdão de seu pecado. Para isso foi necessário um sacrifício de sangue, né? Lá em Gênesis 3:21 diz assim que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso significa o quê, mano? Significa que Deus teve que matar um animal, né, com a sua pele. Ele cobriu a nudez dos dois primeiros seres humanos, né? E o sangue derramado nesse ato, ele serviu para o perdão do pecado. Então, portanto, já nas primeiras páginas da Bíblia, né, é revelado profeticamente todo o plano de salvação, né? Então, as folhas da figueira, elas apontam para a existência de uma outra salvação que é melhor e mais perfeita, né? Em Hebreus 7:19 diz assim, ó, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, né? Então, aqui, quem é a esperança superior? A esperança superior é Cristo, né? A figueira Israel, do começo até o fim, ela aponta para a salvação superior em Jesus Cristo, né? E em Israel, sob a lei, os pecados, eles puderam ser apenas cobertos pelas folhas de figueira, né? Mas pelo sacrifício de Jesus com sangue, os pecados eles são perdoados e tirados, né? Lá em 2 Reis, capítulo 20, de 5 até o 7, diz assim, ó, volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor.
E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Então, irmãos, a figueira, né, Israel, ela existe aqui para a salvação, né? Israel é como uma pasta de figos, né, como remédio para a humanidade e para todas as nações, né? Então, este povo em si, irmãos, não é a salvação, né? E bênção sobre a terra. Israel ele só pode ser uma ajuda para o mundo enfermo por causa daquele que vem de Israel, né? E se tornou sacrifício para o mundo, que é Jesus Cristo. Então, onde se encaixa aqui, né, a história de Ezequias, né? Então nós vimos aqui na pasta de figos, por meio da qual a saúde de Ezequias foi restabelecida, né? Estou fazendo aqui um paralelo da figueira restabelecida lá em Mateus capítulo 24. Né? Então, assim como Ezequias, também Israel ainda terá que enfrentar angústia, uma angústia mortal, né? Pois a gente sabe que no tempo da grande tribulação, todas as nações da terra se voltarão contra Israel, né? E se reunirão no Armagedon para destruir totalmente, né? Mas então esse povo em agonia, como Ezequias, clamará ao Senhor com suas últimas forças, né? Ele ouvirá o seu povo e o salvará. Israel então poderá ir ao templo novamente, né? Pois Jesus ele vai levantar o templo no milênio, né? Ele vai derrotar os inimigos de Israel e vai proteger a cidade de Jerusalém, né? Nós temos aqui uma promessa de Miqueias para Israel, lá em Miqueias 4:4, que diz assim: Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor o diz. Então, o sentar-se debaixo da videira e da figueira é uma maravilhosa imagem de uma vida em paz e sossegada, né? Agora ainda não é assim, né? Mas Israel será levado a isso no milênio de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, feita essa introdução, né, a respeito da figueira, vamos falar aqui da primeira parábola da figueira, que está aqui em Mateus 24, versículo 32, né? A partir do 32, que diz assim, né? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus aqui ele está falando do final dos tempos, né? E agora ele traz a parábola da figueira para poder acrescentar detalhes. Então, nós temos que olhar para a figueira para nós compreendermos os finais dos tempos, né? Vamos entender também essa palavra verão que aparece aqui, né? Nós sabemos que as quatro primeiras festas de Deus são festas de inverno, né? E as três últimas festas são festas de verão. E a palavra grego, a palavra verão no grego significa fim, né? Então aqui é o sinal da figueira, né? Percebe que aqui o versículo ele não falou de todas as árvores, né? Quando a gente for lá para Lucas, a gente vai ver que Lucas manda olhar para a figueira e para todas as árvores. Então aqui a figueira aqui, irmãos, está representando que o renascimento da terra de Israel em 1948, né, que aconteceu debaixo de muita guerra, né, e Deus livrou Israel, embora eles não tenham merecido, né? E em 1948 Israel então voltou a ter uma terra. Em 1967 nós sabemos que Jerusalém voltou a fazer parte de Israel, né, na Guerra dos Seis Dias, que foi entre 5 e 10 de junho, que foi contra o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque, né? E no sétimo dia, então, Israel teve descanso, né? Uma guerra de 6 dias, onde no sétimo dia Israel descansou. Então, os ramos produzindo frutos são o quê? São os judeus se convertendo, né? Versículo 33, né? Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas? Os sinais, né, mencionados antes, né? Jesus falou que da grande tribulação, falou do abominável da desolação, né? E em Mateus 24, 32, ele cria uma parábola para nós prestarmos atenção na figueira, né? Para nós lembrarmos de Mateus 20, 24, né?
Ele falou aqui de guerras e rumores de guerra, né? Depois ele usou a figueira, né? Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, que geração, irmãos? Esta geração que estará vivendo esse contexto. Ou seja, a geração que vai estar viva por ocasião da vinda de Cristo, né? A geração que vai ver os sinais no céu, né? Que vai ver a figueira, né? É a última geração antes da vinda de Cristo. E o versículo 35 diz assim, ó, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É interessante que quando a gente vai lá para Mateus 24, 29, diz assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, né? Então a gente sabe que o céu ele vai se enrolar como um pergaminho, né? Vai haver um grande temor de terra, as estrelas do céu vão cair sobre a terra, né? E o versículo está dizendo, ó, passará o céu e a terra, ou seja, passará tudo isso aqui, né? Mas as minhas palavras não passarão, né? Então aqui a gente encerra essa parábola da figueira, né, de Mateus 24, e agora nós vamos para uma outra parábola da figueira que está lá em Lucas, né, a partir do versículo, capítulo 21, versículo 29, né? Então, irmãos, é interessante os irmãos saberem, né, que muitas vezes, né, nós temos 4 evangelhos e às vezes o que está escrito num evangelho complementa o que está escrito no outro, né? Não existe contradição, mas um se foca, né, num detalhe e o outro evangelho se foca num outro detalhe. Aí você tem que juntar os dois para ter uma informação, né? Muitas vezes as pessoas vão dizer que tem contradição, mas não é contradição, né? Você tem que pegar uma informação de um evangelho e juntar com outro, conectar com outra informação, né? Por exemplo, um exemplo que nós temos interessante aqui, né, é que lá em Atos 1, versículo 18, diz assim: ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, né? Então aqui a gente sabe que Atos foi escrito por Lucas, né? E Lucas então está aqui falando, né, sobre a morte de Judas, né? Quando a gente vai lá para Mateus 27, versículo 5, né, diz assim, ó, e ele, né, está falando de Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcado, né? Bom, aqui diz, né, Mateus diz que Jesus se enforcou, né? Mas no livro de Atos diz que ele precipitou-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas derramaram, né? Aí como é que fica, irmãos, né? Então alguém vai dizer assim, não, está havendo uma contradição aqui, né? Mas não há contradição, nós temos que conciliar os dois textos, né? Há uma aparente contradição, né? Mas quando a gente analisa os dois textos, a gente percebe o quê? Que a corda que Judas se enforcou, ela não suportou o peso dele, né? E ele caiu, né? E a madeira quebrou, né? Então o livro de Atos ele vai mostrar como que aconteceu isso, né? O livro de Atos vai dizer que que ele precipitou, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E Mateus 27 está dizendo que ele foi e se enforcou, né? No momento em que ele pegou a corda e se enforcou. Então percebe que não há contradição, né? Então vamos ver aqui, né, a parábola da figueira agora na visão de Lucas, né? Essa mesma parábola que a gente acabou de estudar, só que agora na visão de Lucas, né? Lucas 21, 29. Diz assim, ó, ainda lhe propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Percebe o acréscimo aqui, irmão, de Lucas, né? Ele fala da figueira e todas as árvores, né? Mateus falou só da figueira, né? Então aqui está falando de Israel e o mundo inteiro, né? Quando fala de todas as árvores, está falando do mundo inteiro, né? Então, né, a gente sabe que nós fomos enxertados na boa oliveira, né? E nós estamos nos preparando para sermos árvores, árvores que produzem o fruto do Espírito, né? Frutos esses que serão entregues ao Senhor. Então nós seremos entregues como primícias ao Senhor. Por isso que Lucas fala da figueira e de todas as árvores, né? É o versículo 30, Lucas 21, 30.
Quando começar a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Ou seja, está falando da árvore, né, das árvores que estão dando frutos, né, que serão recolhidos para o Senhor, frutos que serão recolhidos como primícias para o Senhor. Né? Continuando, né, versículo 31. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então percebe, irmãos, que ambos, né, tanto na visão de Lucas quanto na visão de Mateus, a figueira ela aponta aqui para as coisas do fim. Né? Agora nós vamos ver agora uma outra parábola da figueira, que é chamada a parábola da figueira estéril, né, que está em Lucas capítulo 13, versículos de 6 até o 9. Né? Vou ler aqui para os irmãos. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, né, irmãos, é interessante a gente dizer, né, que dentre os 4 evangelhos, né, somente Lucas ele registra essa parábola, né? Então a gente vê aqui que a figueira ela estava plantada em condição favorável, né? Ela tinha obrigação de dar fruto, né? Também nós, né, que temos recebido tanto, temos obrigações para com Deus, né? Para com o nosso Criador, né, o nosso Redentor, né? E o que não é útil, né, sempre acaba sendo que é jogado fora, né? Então, aqueles que não fazem da sua vida algo útil a Deus, eles estão pedindo, né, estão trazendo problemas para si, né? A árvore ela produzia muitas coisas, folha, sombra, galhos, etc, né? Mas o que o Senhor queria, o que o Senhor queria eram os frutos, né? E Jesus então ele contou nessa parábola que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Quando ele foi procurar fruto nessa figueira, ele não encontrou, né? E nós sabemos que era comum, né, entre os judeus que figueiras elas fossem plantadas em vinhas, né? Isso também significa que quando plantada nas vinhas, as figueiras elas recebiam cuidados especiais. Né? Então o homem ele havia procurado por frutos na figueira durante 3 anos e nada tinha encontrado. Então é importante entender aqui, irmãos, que não se tratavam dos primeiros 3 anos de vida daquela figueira. Quando a gente vai lá para a lei de Moisés, na lei de Moisés havia uma condição de que apenas a partir do quinto ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos, né? Então os frutos dos 3 primeiros anos eles deveriam ser descartados e os frutos do quarto ano deveriam ser ofertados ao Senhor, né? Vou ler aqui para os irmãos Levítico, né? 19, do 23 ao 25. Diz assim: E quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no quinto ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, irmãos, aquele homem então estava procurando frutos na figueira, né? No quinto, no sexto e no sétimo ano, né? Mas não encontrou, né? Então, o que aconteceu? Ele ordenou ao viticultor para que cortasse a árvore, né? Além disso, ele também fez uma observação interessante, né? Por que deixar essa árvore e não utilizar a terra, né? Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente, né? Então, aquela árvore, além de não produzir frutos, né, ela causava que um prejuízo, pois ocupava o espaço no solo que poderia ser utilizado de uma forma melhor, né? Então, o homem que cuidava da vinha, ele pediu para que o proprietário tivesse só mais um pouco de paciência, né, e esperasse mais um ano. E durante esse prazo, então, ele iria adubá-la, e se ela não produzisse fruto, a figueira poderia ser cortada, né? Então, percebe aqui, irmãos, que o viticultor ele demonstrava um interesse especial naquela figueira estéril, né?
Ele não só pediu para que ela não fosse cortada, como também se comprometeu a fazer tudo que tivesse ao seu alcance para que a árvore pudesse produzir, né? Então a parábola, né, ela termina e nada é dito, né, se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada, né? Por que que termina assim, irmão? O ato de terminar assim é intencional, né? Com isso, Jesus ele propôs que cada um de nós fizesse uma análise da nossa própria vida, né? Se somos uma figueira estéril ou se somos como árvores frutíferas, né? Então a gente não tem o resultado, né, o final da história, exatamente para que essa parábola sirva para a gente de reflexão, né? Será que eu estou sendo uma figueira estéril? Né? Será que eu estou sendo uma árvore frutífera, né? Uma outra conclusão que nós podemos chegar, né, é que a figueira plantada em uma vinha é uma figura da posição privilegiada que Israel desfrutou na antiga dispensação, né? No entanto, esse privilégio também trouxe responsabilidade, né? Nós sabemos que Israel, como nação, não respondeu a esse privilégio, não se voltou para o Senhor. Israel, né? Israel não tinha frutos e rejeitou o Senhor por 3 anos. Por isso foi cortado com sofrimento, né, nos anos 70. Então, o significado central dessa parábola não se resume apenas a Israel, mas a todos que ouvem e leem as palavras de Jesus, né? A gente vê nessa parábola também um simples homem se importou com a figueira estéril de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais um ano, né? Isso nos mostra o quê? Que Deus se importando com o homem e mostra que a longanimidade é a paciência de Deus, né? Mas a gente sabe que, porém, a paciência de Deus tem um limite, né? E aqui, então, nós aprendemos que Deus ele é misericordioso, mas chegará o tempo em que o dia do juízo virá, né? Hoje os homens eles estão vivendo num tempo de oportunidade, mas chegará o momento em que a oportunidade de salvação ela será tirada, né? E a figueira estéril será cortada e se perderá para sempre, né? Esse é o mesmo ensino lá de Hebreus 2, de 2 a 3, né? Que diz assim, ó, Hebreus 2, de 2 a 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, toda transgressão e desobediência, né, receberá a justa retribuição. Isaías 55, 6 e 7 diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, irmãos, quando o tempo permitido pelo Senhor para que o homem se arrependa tivesse esgotado, então ninguém poderá escapar do juízo de Deus, né? Então essa parábola, sem dúvida, né, sem dúvida, ela enfatiza o que é a responsabilidade humana, né? E agora vamos ver mais uma parábola, né, da figueira, é a chamada parábola da figueira seca, né, que está lá em Marcos, né, capítulo 11, do 12 até o 26, né? Ela também se repete em Mateus 21, do 18 até o 22, né? Vamos ler aqui Marcos 11, a partir do versículo 12, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais alguém fruto de ti, né? E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. 17. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar,
pois eles o temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides, orando, crendo, crede receber, pelas-ei. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, a gente percebe aqui nessa parábola, então, duas coisas que desagradaram profundamente a Nosso Senhor, né? A primeira delas foi o quê? Foi uma figueira sem figos, né? Então, Jesus e os seus discípulos eles estavam no caminho de Jerusalém, onde em poucos dias ele seria preso e crucificado, né? Embora não fosse ainda a época de figos maduros, a figueira ela estava cheia de folhas, né? O que indicaria que ela já deveria ter pelo menos figos verdes. Mas nela não havia frutos, né? Era apenas aparência, né? E nós sabemos que Israel vivia de aparência. Então o Senhor, demonstrando o seu desgosto, né, pronuncia uma maldição sobre ela, né, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti. Mas o Evangelho ele frisa que ao dizer isto, seus discípulos ouviram, né, dando a entender que é neles que o Senhor estava pensando, né, no sentido que tinha alguma coisa para ensinar. Né? E a segunda coisa, então, que desagradou o Senhor, né, foi uma casa de oração sem oração, né, que nós vimos aqui nos versículos 15, nós vimos na nossa leitura aqui. Né. Então, chegando em Jerusalém, né, ele e os seus discípulos eles foram ao templo, né, e lá no pátio do templo havia pessoas fazendo comércio. Né. Muitos viajantes eles deixavam para comprar os animais em Jerusalém. E assim o pátio dos gentios, né, que é a parte mais externa do templo, onde os que não eram judeus podiam fazer as suas orações, os vendedores de animais e os cambistas, eles transformaram em lugar de comércio. Mas ao chegar ali, Jesus ficou indignado, né? Ele passou a expulsar os que vendiam e compravam, derrubou as mesas e as cadeiras dos cambistas, e fez a todos se lembrarem de que a casa de Deus, que deveria ser chamada casa de oração para todos os povos, estava sendo transformada num covil de ladrões. Então Jesus, irmão, ele não foi purificar o templo, né? Alguns títulos de Bíblias aparecem a purificação do templo, mas Jesus ele não foi purificar o templo, né? Então, irmãos, juntando essas duas histórias, né, que nós acabamos de ver aqui, né, nós temos aqui uma casa de oração onde não há oração e bem como uma figueira sem figos, né? Ambos duas coisas, né, que desagradou a Deus, né? Uma casa de oração sem oração e uma figueira sem figos, né? Então essa era a mensagem que Jesus queria passar para os discípulos, né? Aí Jesus ele foi então para a casa de Lázaro, né? Marta e Maria, que moravam em Betânia, que era próximo de Jerusalém, né? Aí no outro dia eles voltam para Jerusalém e no caminho eles passaram pela mesma figueira, só que ela estava completamente seca desde a raiz. E foi Pedro quem tocou no assunto, né? Nós vimos aqui no versículo 21. Ele fala assim: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou, né? Aí então, a partir do versículo 22, Jesus passa a ensinar a todos o porquê disso ter acontecido, né? E exorta a eles que em suas vidas eles não sejam como aquela figueira seca, mas que eles deem frutos, né? E é sobre esses frutos que nós vamos meditar agora, né? Então, o primeiro fruto que Jesus então passa a conversar com eles é o fruto da fé em Deus, né? O versículo 22 diz assim, ó, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Então, irmãos, o que que Jesus quis dizer, né? Aquilo que eu fiz, né? A palavra de ordem que eu dei à figueira e ela me obedeceu,
por uma demonstração do que pode acontecer se vocês tiverem fé em Deus, né? Então Jesus se coloca diante de nós como exemplo de alguém que tinha fé, né, em seu Pai, e tudo quanto ele fazia era por causa dessa confiança, né? Aí no versículo 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então, irmãos, a fé, ela significa o quê? Ter um coração firme em Deus, né? Se você tiver um coração firmado em Deus, aquilo que você disser acontecerá, né? Então, o Senhor aqui, irmão, não está ensinando aqui que há poder em nossas palavras, o que você diz acontece, não é isso que o Senhor está ensinando, né? O que Jesus está ensinando aqui não é que temos que ter fé em nossas palavras, né? Ou fé em nós mesmos, ou fé na nossa fé, porque tenhamos uma atitude positiva diante dos problemas, né? O que ele está dizendo aqui é que o nosso coração deve estar firmado em Deus, né? O que o Senhor deseja, portanto, é que nós tenhamos o nosso coração, isto é, o nosso ser interior, né? A nossa mente, a nossa vontade, toda a nossa alma firmada nele, né? O que é ter fé em Deus? É confiar nele para a nossa salvação. É tranquilizar o coração e descansar nele, e converter-se a ele. O ser humano que não tem fé em Deus é como uma árvore sem fruto, né? Ele não vê a chegada da salvação, ele não vê a tranquilidade, o sossego e a paz na vida dele, né? Aí nós vemos o primeiro fruto, né? Agora nós vamos ver o segundo fruto, que é a oração, né? Então, irmãos, ao falar de fé, imediatamente Jesus também associa a oração, né? Versículo 24 diz assim, ó: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então a oração está associada ao que é a casa de Deus. Jesus chamou o templo de casa de oração. Então a casa de Deus é casa de oração, casa de comunhão com Deus. A casa é o local onde nós devemos levar a Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, é o local de confessar os nossos pecados, é o local de apresentar nossas necessidades espirituais e materiais, é casa de se agradecer a Deus pelas suas muitas misericórdias para conosco, misericórdias essas, né, que se renovam a cada manhã, né? A casa de Deus é a casa de se louvar a Ele por todos os seus benefícios, né? E é casa de adoração e de se expressar nossa dependência, né? E é casa também de se aproximar de Deus, crendo que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, né? E é casa de manifestar a nossa fé. É isso, é assim que Deus deseja, né? O versículo 17 diz assim, ó: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então a casa de oração para todos os povos, né? Não somente para os antigos judeus ali no templo de Jerusalém, né? É uma casa de oração para todos os povos, né? O templo de Jerusalém, ele não cumpriu o propósito de Deus. Ele havia se tornado o quê? Como uma figueira seca que Jesus tinha amaldiçoado, né? E estava perto de ser destruído. A casa de Deus, então, passaria o quê? Passaria a ser a igreja de Jesus. Por isso ele diz para todos os povos, né? E um terceiro fruto, que é uma oração, aliás, um coração, né, amoroso e limpo, né? Versículo 25 e 26 diz assim, ó: e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, enquanto nós oramos, o Senhor ele nos traz à consciência os nossos pecados, principalmente se houve mágoas, ressentimentos e coisas semelhantes. Na oração, o Senhor nos concede a oportunidade de confessar a Ele nossos pecados e limpar o coração. Se quando você estiver orando, o Senhor lhe mostrar que você precisa perdoar alguém, né, aproveite a ocasião. E só podemos continuar em comunhão com Deus se nós buscarmos um coração limpo. Então percebe, irmãos, que Jesus está falando de fé e oração, né? Jesus também fala sobre o perdão, sobre o coração sem mágoas, amarguras ou ressentimentos, sem ódios ou raivas.
Então, concluindo, irmãos, esse estudo, né? Quando a história da figueira seca aconteceu, né? Jesus ele tinha um duplo propósito, né? Revelar aos seus discípulos que assim como a figueira sem figos era a religião dos judeus incrédulos, que tinham aparência, mas não tinham frutos, assim como a figueira foi condenada a não produzir mais, assim também aquela religião de incrédulos, ela foi condenada pelo Senhor, né? Então, o outro propósito foi o quê? De ensinar o que ele deseja ver em nós, né? O que ele deseja ver em nós? Fé, oração e corações limpos. Amém, irmãos? Então, aqui, né, a gente encerra esse vídeo, né, do ensino das parábolas da figueira, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Espero que os irmãos tenham entendido o estudo, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, os irmãos já sabem, podem postar aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Então, obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.